Obrigado, Vivi. Então, olha a Ariane ali, lá na Itália, já quase de madrugada lá. Então, meus amigos, hoje é 22 de abril, dia em que se celebra o descobrimento do Brasil há 524 anos. E eu postei para vocês verem uma mensagem de Juscelino Kubitschek de Oliveira, Juscelino Espírito. É uma mensagem que todos devem ler e aproveitar o seu conteúdo. Então, nós hoje vamos fazer um treinamento, já adiantem, tendo folhas de papel, caneta ou lápis, e nós vamos, então, começando o nosso estudo da noite, onde vamos ver como que um módulo novo e no seu primeiro item, o primeiro capítulo. Então, eu já peço para a Luciana, agora que outros mais já chegaram, para que ela cante uma música, a sua escolha, para que com a melodia nós possamos preparar o nosso ambiente geral da reunião, cada um na sua casa, para que todos tenhamos o maior e melhor proveito possível. Lu. Tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada, somente quem dá mais do que recebe, dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segue seu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada, somente quem dá mais do que recebe. Dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como filhos da luz, anda. Tua missão é iluminar. Andar. Muito obrigado, Luciano. Fica com ele no colo, deixa ele. Está estudando a mediunidade também, canina. Toda vez ela pula no meu colo, toda reunião. É mesmo. Como é o nome dela?
Linda, Linda. E é linda. linda. Deixa ela aproveitar e curtir. Muito Sim, sim. bem, obrigado, viu, Luciano? É. Então, queridos amigos, com toda a alegria que nós possamos nos manter juntos por alguns minutos, diante de todo o conteúdo que a doutrina espírita nos tem oferecido em favor do nosso progresso, da nossa felicidade, que hoje, mais uma vez, estejamos abraçados, unidos, na expectativa de que também o conteúdo desta noite, de alguma forma, nos será útil. E nós rogamos a Jesus, o Espírito de verdade, modelo e guia, o Príncipe da Paz, o Cordeiro de Deus, ele e todos aqueles espíritos de primeira grandeza no seu entorno, que nos abençoem, que nos envolvam no seu amor e na sua misericórdia, pensando no mundo inteiro, 200 nações. Mas, pela data de hoje, rogando as bênçãos dos céus para todos os 218 milhões de brasileiros, fora um tanto ainda mais numeroso no mundo espiritual que se afeiçoam a uma perspectiva para o grande futuro de vermos o Brasil como coração do mundo, como pátria do Evangelho do Mestre Jesus. Que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, construindo um país melhor do que ele é hoje e atendendo a esse convite maravilhoso do anjo Ismael. Porque tudo o que fizermos enquanto estamos com os pés na pátria do Cruzeiro, faremos por nós, faremos pelo mundo inteiro. Agradecidos, pedindo permissão para que todos doemos os nossos melhores conteúdos fluídicos para as mãos dos nossos espíritos mais próximos, que trabalham pelo bem de todos, pela saúde dos doentes, pela paz nas comunidades pobres, como também em todos os cenários mais tristes das guerras que estão acontecendo no planeta Terra. E assim sendo, nós vamos dando início ao estudo da mediunidade da noite de hoje, 22 de abril de 2024. Que assim seja, meus amigos. Muito bem, gente. Então, vamos abrir a nossa página. Qual é a página? Para os que chegaram agora, 171. E aí nós vamos ver o tema 1 do módulo 3, que tem o título Ação dos Espíritos no Plano Físico. Talvez não dê para vermos todo esse tema, mas aí completamos na semana que vem. Então vamos começar? Então vejam lá, Allan Kardec, no capítulo 9 da segunda parte de O Livro dos Espíritos, dedica 102 questões
da 456 a 557, ao estudo da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Neste capítulo, o codificador analisa a ação dos espíritos no plano físico, que pode ocorrer de forma sutil pela influência mental ou claramente percebida nas diferentes manifestações mediúnicas de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. A interferência dos desencarnados no plano nosso físico pode ainda ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Os espíritos exercem também ação nos fenômenos da natureza. Vejamos o item 1. Se não me engano, são 3 ou 4. Influência mental. É comum supor-se que a ação dos espíritos só ocorre por meio de fenômenos extraordinários. Isto pode acontecer, mas é raro, ao contrário do que acontece no dia a dia. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles atuam de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Os desencarnados, desde que lhes interesse, aproximam-se dos indivíduos e, se as condições lhes forem favoráveis, estabelecem uma comunhão mental que permite conhecer desejos, emoções, pensamentos e ações de quem pretende influenciar. É o que afirmam as entidades que coordenaram a codificação. Veja a pergunta 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. O interesse dos espíritos nasce da afinidade estabelecida com o encarnado pelos processos de sintonia mental, como ensina Emmanuel. É no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Precede a sintonia entre duas mentes a afinidade intelectual ou moral ou ambas, pois o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Aqui talvez valesse a pena lembrar do que nós chamamos de psicosfera da Terra, que é uma consequência do que a humanidade pensa, vive, sente, da parte tanto de encarnados, na crosta, claro, como de bilhões de desencarnados, nas várias esferas, aquelas onde os desencarnados se distribuem em qualquer época da humanidade. Então, quando nós lemos esse parágrafo com Emmanuel, nós nos lembramos que aquilo que nós criamos
emitimos em pensamentos e sentimentos contribuem para a grande psicosfera. E, infelizmente, temos que lembrar por que ela é tão limitada, escura, no mundo inteiro, em função daquilo que as populações pensam no dia a dia. Vocês lembram da ideia de que a mais delicada, no sentido de negativa, da psicosfera da Terra é a europeia. Por quê? Porque a Europa teve e tem, portanto, uma história muito longa, onde inúmeras tragédias, inúmeros dramas coletivos e pessoais, claro, foram vividos a longo prazo. As questões ligadas ao Império Romano, as guerras, o que nós tivemos nas cruzadas, o que nós tivemos nos tribunais da Inquisição, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra. O que vocês imaginam que tudo isto causou na psicosfera da Terra? As piores vivências aconteceram em solo europeu. Então, as consequências estão ainda, de tal maneira que essa psicosfera, na Europa, infelizmente, como seria triste que fosse em qualquer outro continente, tem em vista os horrores na história do continente europeu. Vocês lembram a peste negra na Europa, a gripe espanhola dizimou a metade da população europeia. Tudo isso são dramas individuais que se somam. Tudo isso se relaciona no sentido de que o que parecem questões isoladas, elas são integradas. Só que essa integração, os nossos olhos não veem. Então, tudo é muito delicado. O que acontece na Ucrânia, o que acontece no Oriente Médio, por essa razão que o Espiritismo, como consolador prometido, foi planejado para surgir na Europa, para trazer uma luz nova para os europeus. Mas, tendo em vista a gravidade dessa psicosfera, vamos dizer assim, a árvore do Evangelho, a luz do Espiritismo, claro, ela foi trazida, como diz no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para as terras úberes da América. E hoje nós estamos aqui, justo no dia do descobrimento do Brasil. Algo que teve a ver com todo um planejamento e que a obra retrata, reflete, ensina para nós, desde o encontro de Jesus com aquele que viria a ser o infante Henrique de Sagres, que criou a escola de navegação lá no sul de Portugal e que gerou a toda mudança na geopolítica e a partir dos descobrimentos, sobretudo do Brasil. Esse descobrimento celebrado hoje, de novo, ele é uma providência do Cristo para que a árvore do seu evangelho viesse para cá. Veio, o Brasil é o lugar com o maior número de espíritas do planeta, o será por muito tempo,
e a nossa responsabilidade é de acordo com o que foi planejado no alto. Então, a psicosfera do Brasil, dos tempos dos descobrimentos, era uma psicosfera pura, porque aqui só viviam os povos originários. Hoje já é diferente, meio milênio depois. Então, tudo isso é convite para nós, com uma consciência um pouquinho melhor das nossas responsabilidades no estudo, na divulgação, tanto pela palavra, como pelo exemplo, como também na utilização adequada, correta da mediunidade, como um mecanismo de iluminação das famílias, da sociedade, do mundo inteiro e, sobretudo, nesta fase do Brasil. Então, vamos de volta. Precede a sintonia entre duas mentes, a afinidade intelectual ou moral, ou ambas, pois o homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. E apenas para nós nos lembrarmos o valor da nossa escolha do que nós pensamos e sentimos, e por isto mesmo emitimos. E uma ideia é a ideia da valorização, da prece, da oração, que são irradiações diretas para o nosso entorno, indo mais longe ou menos de acordo com as potências de cada ser humano, de cada filho de Deus naquela altura em que ele está no sentido da sua condição espiritual e moral. Então, o recurso da oração é um recurso para a mudança da psicosfera da Terra para melhor, no sentido depurativo, em que vai, como que gradativamente, dissolvendo o que é escuro e perturbador e substituindo por aquilo que alegra, que redime, que inspira. Sigamos. Se elevados, os bons espíritos estimularão o indivíduo para o bem. Se atrasados, insuflarão sentimentos inferiores que podem conduzir a processos obsessivos, às vezes de grande complexidade. Em suma, acrescenta o benfeitor espiritual. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete agir. Por isso que a espiritualidade tantas vezes fala na vigilância. Quem nós somos se refletirá naquilo que nós pensamos. E daí os resultados atrativos e repulsivos do ponto de vista espiritual dar-se-ão normalmente. Então não há um pensamento antigo que nem levava em conta a espiritualidade, mas que leva: dize-me com quem andas e te direi quem és. É igualzinho. E aqui, aliás, de uma maneira muito mais profunda. Então vejamos. A mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe,
renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. É o que Pietro Baldi fala no sentido de asnoures, que, aliás, é um sinônimo de correntes de pensamentos. E um dos livros de Pietro Baldi tem exatamente este título. Quem puder fazer a leitura é bastante interessante, de todos os livros de Pietro Baldi. Começando ou não pela Grande Síntese, que é um livro de difícil leitura, ou deixando-a mais para o final. Pois bem, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos. Vejam isto. Posso brincar? Mesmo com a boca fechada. A cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos afetados pelas vibrações de paisagens. Quantas pessoas buscam férias, fins de semana de lazer em lugares junto da natureza, para se refazerem na companhia dos vegetais, das árvores, dos animais e, mais do que isso, de seres da natureza que o olhar humano não conhece, que são os elementais, os reinos invisíveis da natureza. Tudo isso é de Jesus, tudo isso é de Deus, tudo isso é por nós. Sendo por nós, é por todos, inclusive quanto aos elementais, que, aliás, pode ser um tema avulso para nós estudarmos um dia desses. Pois bem, ingerindo pensamentos, a cada instante projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis, sobretudo, não só, mas sobretudo, transtornos mentais, sejam leves ou moderados. Porque para os mais graves, as origens são mais profundas. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Estas são escolhas importantes. Pois bem, a partir da percepção dos pensamentos dos encarnados, os espíritos sugerem ideias que, se acatadas, podem alterar-lhes o curso da existência. É a sintonia mental que se intensifica enquanto perdura, como consta de O Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. Essa é a resposta mais veemente sobre esse tema, que é um alerta para qualquer um de nós. Então, no dia a dia, quando nós dizemos algo inconveniente, quando nós nos mostramos indiferentes, tudo isto é manipulação. Fora a apresentação, não é? Para quem estiver à nossa volta,
das dificuldades morais que nós ainda carregamos. Vejam a resposta: muito mais do que imaginais, pois, frequentemente, são eles que vos dirigem. Então, isso não é muito sério. Nós queremos ser dirigidos por espíritos do mundo espiritual. Se forem espíritos elevados, claro, faz parte, eu diria, da misericórdia divina. Mas e os outros, que são a grande maioria da população desencarnada atual do planeta Terra? Seres do umbral inferior, seres das trevas, seres dos abismos. Tudo isso é consciência, estímulo para escolhas melhores. E tem a ver com aquela prescrição maravilhosa de Jesus que fora feita no início aos apóstolos, aos discípulos, mas ele deixou isto para nós todos. E isso será eterno enquanto no planeta houver as circunstâncias das trevas dominantes, até que haja o degredo, o exílio, a transmigração. Aí vai mudando tudo para melhor. Pois bem, são frequentemente eles que vos dirigem. É uma expressão muito forte, mas é um alerta para nós. Vigiai e orai, no sentido de nós estarmos vivendo com liberdade, sem sermos tão induzidos, manipulados por induções magnéticas das irradiações mentais daqueles que nos aborrecem ou daqueles que querem que nós nos percamos, perdendo mais uma encarnação. Pois bem, em que pese os espíritos diuturnamente inspirarem ideias, o indivíduo é livre para aceitá-las ou não. Como na maioria das vezes as ideias transmitidas vão ao encontro das do encarnado, este as acolhe com naturalidade, sem crítica ou oposição. Essa possibilidade de contínua comunicação telepática entre encarnados e desencarnados decorre da mediunidade latente e comum a todo mundo, a todas as pessoas. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar, que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual o oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Vejam quanto ensinamento o Espiritismo nos traz. Vejam lá, vamos juntos com a Dona Ivone do Amaral Pereira, no livro Devassando o Invisível. Ela desenvolve importante estudo sobre a mediunidade e as lições dos espíritos no plano físico. Dentre outros, a notável missionária relata que médiuns dedicados são conduzidos por seus amigos espirituais a elevadas regiões do mundo espiritual e são preparados para tarefas que deverão realizar. A dificuldade é de se manterem como que sintonizados no dia a dia, dentro e fora da casa espírita, dentro e fora de um encontro qualquer, mediúnico ou não, durante o dia a dia da sua condição de encarnado.
ao acordarem, sem se lembrarem claramente do ocorrido, agem sob benéfica sugestão hipnótica, sendo que as instruções positivas recebidas lhes retornam à consciência, sob forma de intuição. Por exemplo, no momento da oratória, da redação de textos elevados ou na tomada de decisões que beneficiarão a muitos. Às vezes, tais lembranças podem eclodir dias após o contato do médium com o seu anjo guardião ou mentor, ou outro benfeitor qualquer. No entanto, se o médium não se eleva no trabalho do bem, ou se nega, ou mesmo desconhece sua faculdade, pode emergir-lhe pensamentos e comportamentos desequilibrados, alimentados por entidades obsessoras que lhe submeteu à hipnose negativa. Indo mais adiante um pouquinho, ainda no item 1. Existem obsessões produzidas pela hipnose durante o sono natural. O médium ignorante das próprias faculdades, e que no caso em geral não será espírita, deixa-se dominar por um inimigo invisível durante o sono. Mas o texto diz, em geral, não será espírita, mas frequentemente o é. Pois bem, porque não é conhecer um punhado de conteúdos dos livros espíritas que nós nos imunizamos em relação aos pensamentos, sentimentos que no dia a dia nos fazem a pior sintonia. E isso se manifesta no dia a dia, tanto de quem é médium, como de quem não é. Porque essa mediunidade sutil, essa mediunidade intuitiva, como vimos hoje ainda, ela é universal. Então, dito de uma outra maneira, todo cuidado é pouco. A necessidade da vigilância e da oração é essencial. E qualquer um pode resvalar no despenhadeiro da discórdia e de pensamentos e atos dos quais se arrependerá amanhã ou depois. Afina-se com o caráter deste e recebe suas ordens ou sugestões, tal como o sonâmbulo às ordens de seu magnetizador. Tudo depende da condição mental do influenciado e da potência mental do influenciador, tanto para o bem, como para o mais ou menos, como para o mal. Ao despertar, reproduz mais tarde, em ações de sua vida prática, as ordenações então recebidas, as quais poderão levá-lo até mesmo ao crime e ao suicídio. Ivone alerta quanto ao valor da oração e da vigilância, em especial antes do sono corporal, que protegerá o médium de assédios perturbadores. Protegerá até certo ponto, porque também não adianta nós orarmos ao adormecermos, tanto quanto ao acordarmos, mas entre uma coisa e outra, continuarmos invigilantes e predispostos, vamos dizer, aos aspectos mais tristes nos relacionamentos humanos. Como a morte não encerra a existência do ser, após os momentos que se sucedem à desencarnação e a natural perturbação
do período pós-desencarnatório ser superada, o espírito retorna a sua antiga personalidade, voltando a atenção para temas que lhe foram objeto de interesse e de preocupação. Buscará os ambientes de sua predileção e as companhias que compartilham seus gostos. Os espíritos que já compreendem o valor do progresso, do perdão, do trabalho, da caridade, seguirão na ascese que os conduzirá a planos elevados da vida. Os que mantiverem o foco nos desejos materiais, na vingança ostensiva ou sutil, às vezes, nem o próprio se dá conta do seu espírito vingativo, porque é algo do seu inconsciente, mas que vem à tona inúmeras vezes na convivência social e até familiar. No egoísmo, no apego, no ciúme, no vício, encontram acolhida junto a encarnados da mesma tendência, passando ambos a alimentarem-se de fluidos deletérios, corruptores dos sentidos. E, é claro, as consequências disso são inevitáveis. Assim, devemos estar atentos à influência espiritual negativa que pode conduzir inúmeras pessoas às quedas morais quando invigilantemente se deixarem guiar por pensamentos equivocados, como ele diz ali, até chamando-os de perniciosos, geradores do mal. É isso, meus amigos. Então, esse foi o itemzinho número 1, relacionado ao tema 1 do módulo 3, influência mental. Então, meus queridos, vamos conversar, temos uns minutinhos, estamos todos por aqui, e a ideia é de quem desejar poder trazer alguma observação, claro que de acordo com esse tema, que é o nosso tema hoje. Tá bom? Então, quem gostaria? Doutor Sérgio, eu gostaria de fazer um comentário. Cristina. Claro, por favor. No começo, quando você estava falando, né, dos espíritas no Brasil, né, a importância da nossa reencarnação no solo brasileiro, e quando se lê O Coração do Mundo, a Pátria do Evangelho, né, a gente vê todo esse trabalho que foi elaborado. Eu fico sempre questionando para nós, né, nesse grupo tem muitas pessoas que moram fora do Brasil. Então eu fico sempre questionando talvez essa oportunidade que nós tivemos de sair do Brasil. Acredito que não seja por acaso, né? Como nada é por acaso, né? Você teria algum comentário a respeito disso? Cristina, o primeiro comentário é que todos os brasileiros, onde estiverem, sobretudo aqueles que tiverem tido contato razoável, extenso, com a doutrina espírita, são o Brasil. Pode morar em Nova Jersey, pode morar em Portugal, na Itália. Mesmo os brasileiros morando em qualquer lugar fazem parte do Brasil. Agora, você pode pensar mais além. Brasil mais além. Vocês são um Brasil além fronteiras. Vocês têm uma responsabilidade. Tanto aqueles que viajam,
e tentam levar a sementinha do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo a qualquer lugar, seja dentro do Brasil, seja fora. Mas muito aqueles que se familiarizaram, ainda aqui no Brasil ou depois, e estão podendo, de alguma maneira, divulgar sementes, as mesmas, da doutrina espírita onde estão. Se você pensar bem, né, na verdade, já é um desdobramento, já é um avanço. Vocês são, vamos dizer assim, tarefeiros da tarefa da divulgação do Espiritismo no mundo. Seja em Cuba, seja na China, seja num país africano como Angola ou Moçambique, seja na Argentina, no Uruguai, um dia esse espalhamento, esse espraiamento vai dando mais e mais resultados. Por isso que é muito importante os que vivem aqui, né, nestas plagas, viajarem quando puderem, levando a sua contribuição, por mais simples e menor que ela seja, mas quem já viajou não foi para fora à toa. Pode parecer que tenha ido buscando isto ou aquilo dentro das suas tendências pessoais, encontrou uma pessoa, contraiu um matrimônio, foi viver num outro país, numa cidade lá fora. Mas, a par de tudo isto, tem lá um planejamento. E o que tem de mais importante, vamos dizer, do que a divulgação do Evangelho? Das duas maneiras, pelo exemplo e pela palavra. Então, quando nós estamos aqui conversando isso, né, e vendo tantos de vocês vivendo aqui ou acolá, a responsabilidade de vocês é a mesma de qualquer brasileiro espírita sensato. Levar adiante, mesmo que seja uma tarefa bem humilde, mas no meio, vou dizer de outra maneira, Cristina, no meio de toda essa escuridão, um pirilampo faz toda a diferença. E nós somos isto. Aqueles bichinhos que acendem uma luzinha durante o voo à noite. Mas ótimo, não é? E nós vamos contribuindo cada vez que nós orando, não é? Acionamos o mecanismo do pirilampo. Então não se preocupe, jamais sinta culpa por ter saído. Pelo contrário, vá adiante, visite os grupos, trabalhe em comunhão fraterna. A mais amorosa e terna, mansa e compreensiva que cada um puder exercer. Muito bem, Cristina. Ótima questão essa, não é? Obrigado. Então, alguém mais? Então, vamos fazer assim? Vamos treinar? Porque nós temos que fazer algo nesse sentido, sempre que possível, pelo menos uma vez por mês. Então, por favor, busquem umas folhas de papel, caneta ou lápis, e vamos tentar fechar os olhos, escrever. Mônica, pode ser em espanhol. Não tem uma língua chamada o chileno? Então, pode usar aí. Tem uma língua chamada chilena que não uso nunca, praticamente, mas... Quem sabe agora, né? Vamos tentando. Então, todos são convidados a fecharem os olhos. Vou fazer uma mini oração. Fecharem os olhos no sentido de que qualquer luminosidade não nos atrapalhe,
nós busquemos também o treinamento da concentração, esvaziando dentro do possível os nossos pensamentos, ideias, sentimentos, tudo aquilo que nos envolveu no dia de hoje ou na semana que passou. E depois, se pudermos, coloquemos a caneta na mão e escrevamos qualquer coisa. Seja um pequeno parágrafo, uma frase aparentemente até nossa, mas que pareça mais iluminada do que as de costume. E vamos em frente, fechando os olhos do corpo e tentando abrir os olhos da alma. Combinado? Então vamos nos preparando, agradecendo aos bons espíritos que nos supervisionem as nossas tarefas em meio às expressões da nossa sensibilidade. Que tudo transcorra muito bem e que possamos nos adiantar um pouco nesse sentido. Agradecendo a Jesus, nós vamos começando esta segunda parte do nosso encontro, reunião de hoje. Muito obrigado aos benfeitores, muito obrigado a todos. Que assim seja. E aí, meus amigos? Tudo bem? Vamos voltando. Quem sabe vamos partilhar alguma coisa que alguém tenha escrito, tenha visto, tenha sentido. Tudo é válido, tudo é bom, tudo faz parte da nossa caminhada. Então, eu perguntaria, quem quiser abrir a sua janela, trazer alguma impressão. Então, avante, meus amigos. Quem gostaria? Independentemente de alguma produção concreta, as impressões já são válidas e tudo é útil. Alguma dúvida, tudo é válido também. Então, quem gostaria? Eu escrevi algo, então. Muito bem. Vencendo a timidez, chama-se o título. Bem. Vai lá, Luciana, por favor. Houve um tempo onde o nada se fazia existir, pois o eco do Evangelho de Jesus não floria em mim. Os templos de pedras erguiam-se tal qual estátuas enigmáticas, e as palavras em vão, contagiadas pelo poder, construíam as armadilhas de um ego transtornado. Inútil tempo de resistência ao bem. O mestre Nazareno aguarda a época da floração proveitosa, pois as suas sementes jamais se perderão. A cada tempo, uma nova leva de sementes desabrocham em forma de consciência. E eu, hoje, mais leve, mais próximo de Jesus, sigo confiante nas dobradas do caminho. Apenas o amor remove a multidão de pecados, e a convicção da continuidade da vida e dos reencontros possíveis cala-me fundo no espírito, ainda trôpego, no entanto, determinado. Um dia, logo ali, de braços e abraços novamente, trilharemos novas paragens do límpido e verdadeiro amor. Nada mais será em vão. Tudo se amolda aos nossos desejos e pensamentos. Portanto, se queremos progredir, assim o faremos. Juntos outra vez, juntos outra vez.
seu pai, seu amigo, seu irmão de tantas jornadas redentoras. Foi onde? Escreveste hoje? Oi, não ouvi. Essa mensagem é de hoje? De agora, sim. Ele preferiu ela. Não está saindo o seu som. Ele preferiu não assinar, ou ela. É, foi o meu pai. Ele era poeta Também, também, também? Olha, que também. mensagem bonita, Luciana. Que É uma espírito ligação bonito. forte, Para né? escrever isto, tem que ser muito, assim, sensível, não é? Ter a alma de poeta, trazer uma questão bem pessoal, humana, com estas palavras e frases tão bem construídas. Se você quiser, Luciana, ponha lá no Sim, Telegram, que aí o tá bom. pessoal pode fazer a leitura de novo, viu? Que bonito isso. Estou emocionada ainda aqui. Tudo bem. Como era o nome dele, ou é? Orlando. Muito bem. É o tio Orlando, agora nós já conhecemos ele. Então, viva o tio Orlando e vivam os pais de todo mundo aqui do grupo, as mães, as famílias, não é? É isso aí, Luciana, é para chorar mesmo, exaltando a sensibilidade dele. Muito bem, a nossa gratidão é para você e para ele. Essa dupla. Eu já ia sugerir de você escrever um livro, combinando assim, ó, toda segunda-feira um capítulo. Já imaginou? Vamos pensar nisso. É um projeto, vamos ver. Obrigado. Então, gente, viram? Alguém mais gostaria? Eu estou vendo a Cristiane, está online. Tudo bem aí, Cris? Tudo bem, doutor Sérgio. Eu tô o caminho para o centro, então eu não consegui muito, é, não Se tinha como me concentra. concentrar. Isso, Tudo mas bem. estou aqui acompanhando. Tá bom, Aproveita então, lá, manda um abraço para a Lívia e para o tá, pessoal de vocês. Tá? tá bom, obrigada. Obrigado. Então, vamos embora. Oh, É, doutor, hoje, eu recebi eu- Estou, é a Adelina. Eu recebi uma Adelina, mensagem. Adelina, aumente um pouquinho você. o seu volume de som, por favor. Sim, está bem. Está a ouvir Ainda não. agora? Não me está a Estamos ouvir agora? agora Deixa eu melhorou. ver. Ok. Eu recebi uma mensagem da parte portuguesa dos descobrimentos, digamos assim, do Marujo, que fez a viagem com Pedro Álvares Cabral para o Brasil. Ele chama-se Luís com Z, à moda antiga portuguesa. E ele fala que de onde está agora consegue ver, ou conseguiu ver essa viagem e a perceber-se que, pelo caminho, as velas eram sopradas pelo vento e o respirar divino e que houve hostes de anjos a acompanhá-los nessa viagem para o Brasil e, basicamente isso, que ele agora viu na altura, e ele era um marujo simples, pobre, de um tugúrio, lá em Portugal, como muitos eram, calejados pelo trabalho, pela fome, inclusivamente, mas que agora vê
digamos, a dimensão desse empreendimento e espera que o sol e o verde do Brasil continuem a iluminar o mundo. E também que a mansidão de Portugal traga a paz, porque como os sebastianistas, muitos sebastianistas, pensamos que Portugal tem um papel como medianeiro da paz nas lides diplomáticas. E temos agora, não é, o secretário-geral da ONU, é um começo, digamos assim. Mas o irmão Luís falou nisso, do sol e o verde do Brasil, a trazer essa luz, e Portugal, na sua modéstia, a paz. Bem, Adelina. E depois, Esse irmão que ajudou a trazer as caravelas até aqui. então, É missionário também. Oi? eu ponho no Telegram quando eu tiver olhinhos para ver, está bem? Ponha no Telegram, claro. E muito Tá. obrigado Ó, ao Maru. irmãozinho. Estamos ouvindo assim, baixinho, no meu caso. Então, viva o Luiz, o Marujo e todos os outros, não é? Sim, Santa sim. Maria, Pinta e Nina. Não eram esses os nomes? Esses eram do Cristóvão Colombo, não era? Não, eu estou pertinho, dona Adelina. Não estou lhe ouvindo bem, a senhora talvez não Eu esteja. estou a dizer, os navios que você acabou, as naus que você acabou de enumerar, não era, portanto, as naus do Cristóvão Colombo? Eram. Ah, sim. E também foi uma outra etapa importante da história, né? Sim, sim. Santa Maria, Pinta e Nina. Você lembra do nome das naus portuguesas? Não me lembro, mas vou descobrir. Vamos pesquisar. Vamos bom. recuperar a história. Só Muito mais bem. uma coisa, você lembra-se de uma psicografia que ainda não pus no Telegram, de uma Ana de Plácido, que eu mencionei? Ana, De Plácido. não lembro. E até disse que o nome não era desconhecido, que até achava que ela foi a companheira e mulher do Camilo Castelo Branco. Se eu disse na época, eu tinha alguma impressão sobre isso. Agora eu não estou lembrando. Não, fui eu que disse. Ah, Eu fiz a psicografia e foi assinada, portanto, por Ana de Plácido. E depois fui entendi. fazer pesquisa, de facto, ela foi houve uma senhora chamada Ana Plácido, que foi escritora, foi a primeira amante e causa do encarceramento de Camilo Castelo Branco, e mais tarde foi esposa dele. Mas por que a senhora lembrou dela hoje? Porque da outra vez quando fizemos o exercício da psicografia, evidência, etc., fiz uma psicografia e ela foi assinada por esse espírito, Ana Plácido. Muito bem. E, Já colocou e no Telegram? não, ainda não tive olhinhos para isso, nem saúde. Fique à vontade para colocá-la lá Quando também. logo que eu estiver um bocadinho melhor, eu faço isso, está bem? Tá bom. Tudo bem, dona Adelina. Um abraço a todos. Muito obrigado. Alguém mais, meus amigos? Carlos Gomes, outro Gomes aqui. Tudo bem? Está me ouvindo? Boa noite. O som está razoável? O som som está está razoável? ótimo. Está ótimo. Na realidade, eu tenho mediunidade psicofônica, né? Mas estou aprendendo, desenvolvendo a psicografia. E aí a gente vai tentando, nas outras vezes, nas outras oportunidades, vinha algum rascunho, vinha algumas ideias, mas nada completo, né? Nunca veio nada que viesse a que valesse a pena, vamos dizer assim. E hoje veio uma, eu não acredito que também seja completa, porque é como eu estou dizendo, eu estou aprendendo, né?
então de vez em quando foge, por qualquer motivo. Mas tem uma mensagenzinha simples aqui. E o nome da mensagem é Mensagem Simples para Reflexão. Podemos escrever textos belos. Podemos também, e aí eu perdi alguma coisa, tá? Botei reticência aqui porque eu perdi alguma coisa. Grandes escritores passaram por esses planetas, muitos já foram esquecidos pelo tempo. Jesus com suas palavras simples, e aí eu acabei também perdendo a sintonia. Não se preocupe em encontrar palavras difíceis. O belo está nas coisas simples. Desenvolva o trabalho de transmissão, só requer aí perder também esse contato. Faz o bem, faz o certo e encontrarás o caminho que procura. E aí me veio a mensagem com o nome de Edinho. E eu não. Realmente foi o nome que me veio na mente, eu não tenho certeza o que é. É só isso É, mesmo. Eu fico criado, mas é isso mesmo. muito bem, Carlos. Edinho foi o nome? É, viva o Edinho. Então, Carlos, eu acho que é uma questão de você treinar todas as vezes. E até, se quiser, treinar em casa. Se concentra, crie o melhor ambiente e nada impede de você, que já é médium de psicofonia, exercitar uma vez por semana, duas, tendo disponibilidade, não é? E aí você escreve, se quiser, me envie para o WhatsApp, eu vou acompanhando contigo. Entendeu? Para ir, ó, vou brincar, tirando ferrugem. No centro que eu estou trabalhando, né, eu estou fazendo também a mediúnica lá, né? Mas aí eu também estou tentando aprender justamente a psicografia. Tá ótimo. Muito bem, Carlos, ficaremos aguardando aí as produções, Doutor tá bom? Sérgio, Oi, Georgette. Boa noite. boa noite. Faz já uma semana que, há algum tempo, que vem na minha mente a imagem de um tio meu que suicidou-se. Quando eu era pequena, eu nunca tive, a gente tinha muito contato com ele, mas ele não era muito próximo. E vem com essa na minha cabeça o tempo todo, e aí a mensagem que veio foi assim: a dor é necessária, mas não é o momento agora de perguntas que não te ajudarão em nada. Porque eu perguntei para o meu mentor, por que que eu estou com isso? Por que que tem essa imagem sempre na minha, né, perto de mim, desse tio que suicidou? Então ele disse, não é o momento agora de perguntas que não te ajudarão em nada. A, a verdade será lhe transmitida no momento certo. O destino de todos é definido pelo Altíssimo, e Deus nos determina as nossas vidas de acordo com as nossas escolhas. Lembre-se de rezar para aqueles que lhe tormentam a mente. Como você, são espíritos que necessitam de evolução. Use o seu pensamento e pratique a consolação daqueles que ainda estão na escuridão. Reze por eles. São espíritos que ainda estão presos. Use o seu coração para ajudá-los através da oração. Evite alimentar os pensamentos que lhes são sugeridos. Você tem melhorado, mas ainda é preciso muito esforço pela prática no dia a dia. Jesus está sempre com aqueles que perdoam seus irmãos e que ajudam os espíritos ainda na escuridão a se elevarem. Pense com carinho, com compaixão, não com superioridade, mas como irmão do mesmo Pai, o Altíssimo. Aí tem a última parte fala: veja as aparições nos seus sonhos. Você tem a chance de mudar a direção para todos aqueles que desejam elevar-se. Reconhecemos o seu esforço, mas aprenda que nunca poderá parar de aprender e que o desenvolvimento moral é a sua missão. Ao levantar, pense como poderá tornar a vida de um irmão
necessitar do melhor, como abraçar aqueles que suplicam, que nunca tiveram afeto. Jesus é a luz do mundo. Continue estudando e desenvolvendo moralmente. Aí fala, obrigada, Jesus, por essa oportunidade de ajudar a nossa irmã que acompanhamos há longos séculos. E assina Arimateia. Tudo bem. Será que é José? Eu não vejo José. José, só vejo Arimateia. Olha, o conteúdo, Georgette, é muito bom. É um espírito esclarecido, né? Mas se é o famoso José de Arimateia, não sabemos. É. Mas, por enquanto, não deixa de ser interessante, Uhum. seja um, seja outro. O mais importante é esse conteúdo bonito que ele trouxe, te indicando o melhor para a tua vida. Isso é um recado que É. serve para qualquer um de nós, né? Mas que há de ter um sentido maior para você. É de se agradecer. Vou brincar ao tio Arimateia, não é? E ele pode ser o tio aqui de nós todos. É um tio bacana, independente de quem é, se é o Sim. próprio José ou não. Que bonito isso. Eu E li nos livros dos médiuns que às vezes os espíritos, eles usam o nome dos espíritos superiores que eles têm mais afinidade com eles. Porque eles não se identificam, nem têm necessidade de se identificar, às vezes usam um nome que todos eles têm mais afinidade. É isso mesmo? é isso mesmo, mas isso não é algo que tenha que ser em todos os casos. Uhum. Como é familiar a você, é a coisa mais natural que ele assine, mesmo sabendo que você leria a mensagem para nós. E que, aliás, já ficou gravada, porque a gravação está acontecendo agora. Então, tudo é bom, tudo é bom, tudo é Obrigada. válido. Não se preocupe. O fato dele trazer o nome que ele escolheu é competência dele. Há de ter um sentido positivo, eu diria. Muito Tá obrigada, bom? doutor. Nada, Josete. Leia e releia, né? Você está com o original nas mãos? Muito bem. Doutor Sérgio, Diga, Cleonice. eu, eu, só que eu não escrevi. Foi uma coisa maravilhosa, uma viagem maravilhosa. Então foi assim, eu entrei tipo, em sono, em transe, alguma coisa, e, e me desloquei. E nesse deslocamento estava eu, visível, o Senhor, visível e conhecido. E tinha uma outra senhora. Essa outra senhora, ela tinha mais ou menos uns 55 anos e cabelo grisalho, cabelo meio encaixado assim, de cachinhos curto, alta, com roupa clara, o rosto assim bem gorduchinho, bem cheinho. E ela estava muito radiante, muito feliz do seu lado, um pouquinho mais baixo que o senhor, nos seus ombros mais ou menos ela estava. E depois tinha mais outros seres aí que esses eu não identifiquei, mas estavam aí. E nós fomos para um lugar, fomos conduzidos para um lugar e nesse lugar que nós estávamos, inicialmente não deu para identificar aonde que a gente estava. Bom, mas quando todos aí chegamos, aí nós olhamos para cima, todos juntos, e numa altura de vários quilômetros, vários, apareceu uma nave, mas uma nave não arredondada como a gente vê nos filmes ou coisa parecida. Ela era retangular, uma nave retangular, ah, amarrada por fios, e esses fios subiam a uma altura invisível,
E nesta nave tinha vários seres, vários, todos postos um do lado do outro. Os que estavam na frente estavam sentados, os que estavam atrás aparentemente estavam de pé porque eles estavam mais altos. E nesse momento, aí apareceu o lugar onde nós estávamos. E aí, nesse momento também, apareceu a sua liderança. Era um lugar lindo que eu quase não sei explicar. Ele era todo feito em madeira, eh, na beira do, de água. Eu só não sei lhe dizer se era um mar, o que que era, mas era algo grande. Aí tinha muitas pedras e tinha árvores. E essa armação que foi feita em madeira, ela foi feita para que a gente recebesse esses visitantes. E aí nós olhamos para cima e eles começaram a descer. E o Senhor começou a erguer os braços e eles começaram a descer. E nós e eu e esta senhora que estava do seu lado também. Então, a história terminou assim, a gente estava ajudando eles a chegar aqui na Terra. E aí foi um momento de muita felicidade. Essa senhora que estava do seu lado, ela estava imensamente feliz. E na boca dela, o que me chamou muita atenção, os dentes, ela estava tão sorridente, só que os dentes que ela tinha pareciam dentes de ouro, mas eles não eram dentes de ouro, só que pareciam, assim que emitia um brilho diferente. Era um fosco muito lindo, nunca visto. Muito lindo. E assim terminou essa história de nós recebendo esse povo. Foi algo maravilhoso. O senhor estava radiante, eu também, e todos os seres que estavam aí na volta. Não sei o que que é isso. Tudo bem, Cleonice. Muito bonito, né? O quadro que você viu. Não sei bem o que possa ter acontecido, mas tendo sido como você descreveu, há de ter sido algo planejado e que foi alcançado por uma equipe, né? Hum, E que bom fazermos parte de uma equipe assim. Então, muito hum, obrigado, né? Fica o registro, né, nos nossos corações e que outros momentos parecidos nós possamos viver, né, auxiliando aqui ou ali, né, aqueles hum, que talvez estejam vindos de fora e que talvez pudessem precisar de uma pequena ajuda. Muito bem, hum. Clemença, muito obrigado, viu? Tá certo. Obrigada. Você, você está em Bagé? Sim, estou, por enquanto, sim. Muito bem. Tá bom. Viva o Rio Grande do Sul. Viva. Obrigado, viu, Clarice? Obrigada. Bem, valeu. Queridos, eu acho que nós já temos que encerrar. Pode ser? Então eu vou pedir para a Luciana cantar mais uma música da sua escolha e nós vamos fazer uma prece logo depois de encerramento. Tá bem? Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Silêncio, acalme o coração, cale os teus ruídos e aguce os teus sentidos. Sinta a paz chegando de mansinho a envolver, a embalar. Ouça a voz que fala bem baixinho, docemente a consolar. Eu sou Jesus,
eu sou o alento e a luz, eu tenho a paz e vos dou a minha paz. Faça silêncio em ti, para que possas me ouvir. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio na alma, é prece que acalma. Silêncio, prece, silêncio na alma, é prece que acalma. Que Muito assim bem, seja. Luciana. Também muito linda essa música. Então, aproveitando as palavras, o significado, nós vamos, em silêncio, agradecer a Jesus, Maria de Nazaré, ao Senhor da humildade, José da Galileia, o chanceler da justiça divina para todo o planeta Terra, João, o precursor, o Batista, os apóstolos, os discípulos e todas as falanges lindas dos abnegados mensageiros da caridade, em favor daqueles que sofrem nas guerras, nos vales do suicídio, no imenso contexto dos aflitos porque foram abortados, as vítimas do feminicídio, do infanticídio, dos acidentes no mundo inteiro, de tal maneira que em todo e qualquer lugar onde nossos irmãos e irmãs sofreram as maiores dificuldades, e todos os grandes espíritos, porque cheios de amor, nos levem a fazermos do mesmo modo, esquecendo nossos interesses pessoais e promulgando a bondade, a paz, a solidariedade, procurando abraçar os sofredores de todas as nações, sobretudo aquelas onde temos as guerras crudelíssimas envolvendo crianças e adultos. Muito obrigado, amigos queridos, pelo nosso encontro de hoje, pela assistência espiritual, que possamos nos despedir guardando no coração esses tesouros que eles compartilharam conosco nesta noite, de 22 de abril de 2024. Obrigado, amigos, e que assim seja. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos.